Meus irmãos, recebam todos a paz de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu confesso a vocês que fazem alguns meses que a gente esteve nessa casa e essa igreja ficou marcada no meu coração. Diante de tudo que Deus tem feito na vida dos pastores e na vida dos membros, eu confesso a vocês que o Espírito Santo tem sido a tutora desta igreja aqui em Genebra. E o meu desejo, a minha oração desde aquele dia em que aqui estive, é para que o Senhor continuasse a prosperar a jornada de vocês aqui. Se nós conversarmos com os pastores do continente europeu, nós vamos chorar, se deparar com as dificuldades que eles apresentam. E não é que os pastores eles são isentos de dificuldade, mas é glorioso e é gratificante pisar nesta casa e se deparar de que o reino de Deus ele tem força aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que essa obra vai continuar a prosperar. Pequeno será o lugar diante da grandeza daquilo que Deus já vem derramando. Eu não sei como é que é a viabilização para se arrumar um espaço geográfico maior, mas isso será necessário diante da totalidade do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de vocês. E é óbvio que assim como vocês crescem, pastor da igreja crescendo, as ovelhas também crescem junto. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na vida de vocês. Mas alguém tem certeza e convicção disso e pode dizer glória a Deus? Amém? Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu declaro sobre a vida de vocês bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, bênçãos sem medidas. E que Cristo continue confirmando o ministério de vocês aqui. Tá, pastor Gustavo? Deus abençoe, ama a sua vida, ama a vida da pastora em Cristo Jesus, que Deus os abençoe, amém? Feliz demais em ter a companhia do irmão Beto, ele foi quem nos conduziu até aqui, que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente. Está ali a esposa do meu amigo, meu irmão, do Éder, ele hoje está ausente, mas eu quero louvar a Deus por sua vida, pela vida da sua amiga também, que Deus abençoe a casa de vocês, amém? Vamos à palavra de Deus. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Diga glória. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Evangelho de Jesus, escrito por João, em seu capítulo 11. João, capítulo 11. Orando ao Senhor nesta manhã, pedindo a Ele a direção do que ministrar o coração dos irmãos, o Senhor me orientou a ministrar essa palavra. Eu sei que já está projetado aqui, mas para ganharmos tempo, porque quando termina a mensagem não há clima para se falar disso, mas assim que o culto terminar, nós vamos estar ali fora em algum lugar, com a permissão do vosso pastor, com os nossos materiais expostos. E o que é que nós temos? O livro que é da nossa autoria, com o tema Jacó, o que não te contaram. Se você conhece alguém que tem crise de identidade ou sofre com inconstâncias com respeito a propósito de vida, eu quero lhe referendar a compra desse livro. Se não servir diretamente para você, compra para poder abençoar a vida de alguém que se encontra nessa condição. E você vai saber que Deus nunca perdeu o controle do futuro da nossa vida, porque Ele é o próprio controle, tá bom? Então esse livro vai te edificar demais. Inclusive eu estou devendo até 3 para o pastor Gustavo, que ele já até deixou pago, mas até lugar de conserto. Então assim que acabar o culto eu vou me consertar com o Senhor, viu? Amém? Irmãos, eu aprendi uma coisa, servindo ao Senhor ao longo desses 10 anos. É que os crentes em Cristo Jesus, eles se amam. Se é verdade, diga amém. Então você pode apertar a mão desse vizinho, por gentileza, e dizer para ele assim, ó, eu te amo em Cristo Jesus. Isso. Eu te amo em Cristo Jesus. Pode dizer. Agora vai ficar melhor ainda. Você vai dizer para ele com autoridade. Você vai dizer assim, ó, eu te amo tanto em Cristo. Não, diga mais tanto, mais tanto, mais tanto,
que assim que esse culto terminar, eu vou comprar um livro e te abençoar. Eu tenho que fazer meu marketing, né, irmão? Tem Genebra. João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1. Em seguida a gente salta para o verso 3. E nós vamos seguir na leitura até o verso 8. Amém? Ele diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Só até aqui a leitura. Meus irmãos, eu costumo dizer todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra em algum relato evangelístico, de algum feito de Jesus, eu tenho por costume dizer que nós estamos sempre lendo uma gota do oceano de tantas coisas que Jesus fez e realizou. Isso aqui não é fruto do meu raciocínio. Tanto é que neste mesmo relato evangelístico, a escrita de João, no capítulo 21 e no verso 25, João chega a declarar que se todos os feitos de Jesus fossem catalogados ou registrados em livros, o mundo não teria qualquer condição de conter a quantidade desses escritos. O que João está dizendo é que Jesus fez muito mais além do que a gente possa imaginar. Está muito mais além do alcance do raciocínio humano. Mas é necessário nós analisarmos que o ministério público de Jesus, ele teve uma duração de, em média, 3 anos e 6 meses. E esses movimentos que Jesus fez no percurso do seu ministério terreno, tem um que prende a minha atenção. É que Jesus entrou dentro de 12 casas, de acordo com os relatos evangelísticos. Só que em cada casa que Jesus foi, entrou, pisou, passou, Jesus sempre fazia questão de deixar algum tipo de lição em evidência. Porque Jesus jamais ia a algum lugar sem manifestar algum tipo de propósito. É óbvio que eu não vou me apropriar do tempo que me foi dado para discorrer acerca das 12 casas que Jesus entrou. Mas eu quero elencar uma casa, que é justamente a casa desses 3 personagens que a gente tomou por leitura em João capítulo 11, onde Lázaro é a figura masculina e as outras 2 mulheres, onde uma se chamava Marta e a outra Maria, que também são irmãos. A Bíblia diz, lá em Lucas 10, 38, que Jesus entra pela primeira vez nessa aldeia onde morava essa família. A aldeia se chamava Betânia. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está na casa dessa família, ou desses 3 irmãos, Marta, uma das irmãs, vai preparar a recepção. Enquanto isso, Maria está aos pés de Jesus. Mas ela está à toa? Não. Ela está ali para ouvir a palavra de Jesus. Ela está aproveitando a oportunidade de ter Jesus na sua casa. Ela não quer perder, em hipótese alguma, a oportunidade de ouvir Jesus falar. Aquele que tanto se ouviu, agora está diante dela.
e tudo que ela quer é lhe dar a devida atenção. Mas Marta, enquanto estava preocupada com a boa recepção, estava se sentindo tão sobrecarregada que foi até Jesus desabafar com ele acerca da postura da sua irmã. E olha o que é que ela disse para Jesus: Ô mestre, o senhor não se sente incomodado com o fato de me ver servindo sozinha, enquanto a minha irmã está aí aos teus pés? Na concepção da irmã Marta, o fato da sua irmã estar aos pés de Jesus, naquela condição onde ela precisava de ajuda para servir, era coisa de gente que estava tentando fugir do trabalho, enquanto na verdade não era. Porque olha o que é que Jesus vai responder para Marta, representando a sua irmã Maria. Ô Marta, você está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não dá para querer abraçar o mundo todo com as duas mãos. Você precisa fazer uma coisa só. E a Bíblia diz que ele vai dizer que Maria escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Maria estava priorizando Jesus dentro da casa e Marta estava se sentindo sobrecarregada. Mas Esdras, você disse que todas as vezes que Jesus entrava em alguma casa, ele fazia questão de deixar algum tipo de lição em evidência. E qual é a lição que Jesus vai deixar em evidência na casa desses três irmãos? Aprenda a administrar o seu tempo. Quando for hora de cuidar das coisas da sua casa, cuide das coisas da sua casa. Mas quando for hora de dar total atenção às coisas de Jesus, dê total atenção às coisas de Jesus. Porque ele está mais interessado na sua comunhão com ele do que no serviço que você pode prestar para ele. Você pode não ter muito serviço, mas se tiver muita comunhão, é suficiente. Porque não adianta ter muito serviço e pouca comunhão. Mas é melhor ter muita comunhão e pouco serviço, porque isso alegra e agrada o coração de Jesus. Maria está nos ensinando a priorizar a Jesus. Ou você acha que o Senhor te trouxe para cá só para você faturar centenas de francos suíços, para andar de Porsche, de Audi? Não. Deus tem um propósito muito maior sobre a sua vida. Enquanto você vive priorizando o que é material e despriorizando o que é espiritual, a sua vida não avança, ela fica estagnada. Só que quando eu priorizo o que é espiritual, se cumpre aquilo que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, carro, casa, emprego, dinheiro, conquista, você não me pede, eu te acrescento. Então vai se perceber que Jesus deixou essa lição clara em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Agora pasmem os irmãos, porque de todas as 12 casas, essa vai ser a única casa em registros bíblicos que Jesus vai por mais de 2 ou 3 vezes. Isso implica em dizer que essa casa desenvolveu amizade com Jesus, relacionamento com Jesus, comunhão com Jesus, intimidade com Jesus. E o que é que a maioria das pessoas pensam? Quanto mais próximo de Jesus eu estiver, por menos lutas eu vou passar. Só que João capítulo 11 nos mostra o contrário. Quanto mais intimidade eu tenho com Jesus, é aí que eu vou passar por luta. É aí que eu vou passar por provações. É aí que eu vou passar por tribulações. E tem alguns que chegam a fazer uma análise. Poxa, pastor, eu não estava posicionado com Jesus. Eu não queria nada com a cruz. A minha vida parecia que estava indo de vento em popa. Foi eu entrar para essa igreja. Foi eu aceitar Jesus. Foi eu me reconciliar com Ele. O vento começou a soprar. As guerras se aumentaram. Parece que Deus não quer me ver eu vivendo o propósito dele? Não. Isso é um pensamento equivocado. É o fato de você ter se posicionado, estar firme com Jesus, que está fazendo o mar ficar bravio e as tempestades tentando assolar o teu barco, a fim de você abandonar uma fé. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o vento pode soprar forte como ele quiser. O mar pode estar bravio como for, mas ninguém vai pular do barco, porque ninguém aqui construiu sua casa na areia.
Quem constrói casa na areia não suporta a chuva, não suporta a tempestade, não suporta vento forte. Mas a nossa casa foi edificada na rocha. O vento sopra, a chuva desce, o rio transborda, mas a casa continua de pé. Nós não somos daqueles que recuamos, nós somos daqueles que avançamos. Em Cristo Jesus, nós somos muito mais que vencedores. Tem alguém para crer e dizer glória por essa palavra? Depois que Jesus entrou nessa casa, o vento soprou forte. E a prova, a luta, ela é mal educada. Ela não pede licença. Ela não diz, eu posso entrar, eu posso invadir. Não, ela invade mesmo. Chega de supetão. A gente que tem que estar pronto e preparado para suportar a tempestade. Porque Deus não vai nos isentar dela, mas Deus vai passar conosco nela. Quando a Bíblia diz que a enfermidade atinge Lázaro, o que prende a minha atenção nesse texto é o fato de como Marta e Maria vão se comportar ao saberem que o seu irmão Lázaro está enfermo. E tenha certeza de uma coisa, tempestade só invade a vida de quem tem Jesus. Luta só invade a vida de quem carrega Jesus. Pregador, você tem embasamento bíblico para sustentar essa sua teoria? Claro que eu tenho. Provavelmente você já deve ter lido Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Você conhece o texto? Jesus está dentro do barco, os discípulos também estão dentro do barco, e Jesus convida os discípulos para irem para outra margem. Só que a Bíblia diz no verso 36 de Marcos 4, que outros barquinhos seguiam aquele barco a qual Jesus estava. Observe, enquanto Jesus está navegando com os discípulos dentro daquele barco, e é óbvio que Jesus estava dormindo, de repente o vento sopra forte e o mar fica bravio e começa a açoitar o barco que Jesus estava. A pergunta que eu faço para Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 é: cadê os outros barquinhos do verso 36? Desapareceram, porque nenhum daqueles outros barquinhos levavam Jesus, mas o único barco que carregava Jesus foi justamente aquele barco que foi assolado pelas ondas. Mas graças a Deus que Jesus estava dentro dele, foi despertado pelos discípulos, e como ele tinha um controle do vento e tinha um controle do mar, ele fez se tornar uma grande bonança. O que Jesus está dizendo é: aquilo que não te mata te deixa mais forte. Esse vento vai cessar, essa luta vai se findar, e vai se fazer uma grande bonança de Jesus na sua vida. Mas você precisa suportar. Aplauda o Senhor. Mas quando Marta e Maria tomam uma atitude com respeito ao saberem que seu irmão Lázaro está enfermo, é isso que me encanta no texto. Porque dinheiro não é problema para essa família. É só você estudar os textos extras bíblicos, a biografia de Marta, Maria e Lázaro, e vocês vão perceber que eles tinham um alto poder aquisitivo, eram donos de posses, de terras e de plantações. Mas mesmo sabendo que tinham recursos para cuidar do irmão, elas entenderam: melhor do que usar o nosso recurso é usar o recurso chamado Jesus. Elas poderiam muito bem contratar o melhor médico de Jerusalém, mas entenderam: para que usar o recurso terreno se a gente tem um recurso espiritual à nossa disposição? Melhor do que usar a nossa própria força é pedir a alguém que pode de fato fazer um milagre na nossa casa e na vida do nosso irmão. E o que elas fazem? Elas chamam um mensageiro. No tempo 3, vocês podem dizer mensageiro? 1, 2, 3. Mensageiro. Elas chamam quem? 1, 2, 3. Mensageiro. Só que o engraçado é que quando esse mensageiro é convidado para entregar a mensagem para Jesus, esse mensageiro não tem iPhone na mão, pastor Gustavo. Igreja, esse mensageiro não tem Samsung S25 Ultra, não tem Xiaomi na mão, ele não tem GPS, ele não tem bússola. E de acordo com o texto, Betânia ficava aqui, na Judeia. E de acordo com o texto, Jesus está do outro lado do Rio Jordão, Jesus está na Pérea. E como é que esse mensageiro vai achar Jesus se ele não tem bússola, se ele não tem aparelhos tecnológicos na sua mão?
Eu posso te dizer uma verdade aqui pra gente? Nunca foi difícil achar Jesus. Ele riu, eu vou de novo. Nunca foi difícil achar Jesus. Só tem um que pode fazer com que você não encontre. É você mesmo. Porque Jeremias escreveu assim, amando de Deus. Jeremias, escreve para o meu povo aí, ó. Buscar-me-eis e me achareis. Quando o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe quando é que você não vai achar Jesus num culto? Quando você não colocar ele no teu coração a fim de o encontrá-lo. Mas se você nessa tarde saiu da tua casa, botou tua roupa de grife, tua roupa boa, passou teu Paco Rabanne, pegou a espada e disse, eu vou adorar Jesus, irmã, não tenha dúvida, você não vai voltar para sua casa dizendo que não encontrou, porque desde o momento que dois crentes já chegaram aqui, ele já começou a se manifestar. Não é difícil de achar Jesus. Quer aplaudir? Aplauda, vai, em nome de Jesus. É porque pregador assembleiano, irmão, eu sou pregador para todos os públicos. O assembleiano é carreirinha, sabe? Gosta de pular, sabe? Mas eu não estou acostumado com as palmas ainda não, mas a gente vai chegar lá, vai dar certo. Vai dar certo. Quando o mensageiro sai amando de Marta e Maria, não é que ele encontra Jesus? Pastora, pastor, sem bússola, sem instrumento tecnológico na mão, ele achou Jesus. É questão de força de vontade, porque quando eu quero, eu encontro. Quando eu quero, eu acho. Quando de fato eu tenho disposição, ele se permite ser achado através da minha busca. Jesus jamais vai se esconder de você, mas é a gente que tem o hábito de se esconder dele. Mas todas as vezes que você quiser encontrá-lo, ele está aqui disponível para falar com você. O mensageiro achou Jesus. E quando achou, olha o que ele declara. Mestre, Marta e Maria mandaram te dizer, está enfermo aquele que tu amas. Eu sei que vocês são inteligentíssimos. E por gentileza, qual é o nome do enfermo? Grita para mim. Qual é o nome do enfermo? Agora, por que o mensageiro, quando ele entrega a notícia, ele evidencia o sentimento, mas não cita o nome Lázaro na mensagem? Pode procurar na sua versão. Ele está dizendo assim, ó, está enfermo aquele que tu... E qual é o nome daquele que tanto Jesus ama? E por que é que ele não disse o nome, mas fez menção do sentimento? Porque isso aqui é uma característica feminina. É uma estratégia de Marta e Maria. Jesus era a figura masculina. E como é que se sensibiliza a figura masculina? Colocando sentimento. Quem é casado aqui, levante a mão. Pode baixar. Depois do que eu vou falar aqui, tá arriscado não vender nenhum livro mais, né? Meus varões vão ficar com raiva, mas vamos lá. Uma coisa é a nossa esposa chegar para nós e dizer assim, amor, eu queria ver tal coisa, independente do que seja. Você vai responder na mesma tonalidade. Depois a gente vê. Agora, quando ela coloca sentimento, ô bem, se for na Bahia, ô inho. Tem como tu ver tal coisa pra mim? Irmão, com todo respeito, ele pode ser um pedaço de cavalo. Mas ele vai responder com sentimento. Do jeito dele, mas vai. Ele vai dizer assim, ó, não, meu amor, depois a gente vê esse negócio. O que eu estou tentando dizer com isso? É que quando tem sentimento, as respostas mudam. E o intuito de Marta e Maria era persuadir Jesus com sentimento. Diz para ele expressamente que ele ama o nosso irmão e o nosso irmão está enfermo. Então, o amor que ele sente pelo nosso irmão vai acelerar a chegada dele aqui. Ou seja, é uma espécie de chantagem. Era como se Marta e Maria estivessem dizendo, se ele chegar aqui, realmente ele vai mostrar que ama nosso irmão. Mas Jesus vai mostrar nesse texto, que se ele chegar na hora que a gente quer, ele nos ama. E se não chegar, ele nos ama do mesmo jeito. Porque o amor de Jesus está muito mais além das nossas necessidades. Quantas vezes ele não chegou na hora que você queria, mas nem por isso ele deixou de te amar. O amor dele é incomparável, não cabe no escopo humano. A gente pode tentar minimizar o amor dele, as nossas necessidades, mas ele está dizendo, tua necessidade é fichinha para aquilo que eu quero fazer na sua vida. Eu posso chegar em qualquer hora. O que eu tenho para fazer na sua vida, no seu conceito pode ser cedo ou tarde, mas eu vou fazer. A resposta de Jesus
para o mensageiro é: pode dizer para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Ou seja, Jesus está declarando aqui que essa enfermidade é o veículo da manifestação do seu poder. E tem horas na nossa vida que para Deus manifestar o poder dele, a gente tem que chegar num estado de tragédia, de perdas, de prejuízo. Porque Jesus sabe como trabalhar e impactar a vida de cada um dos seus servos. Isso aqui não é fruto do meu raciocínio, isso aqui é Jesus que está nos ensinando. Ele está deixando claro: eu sei que Lázaro vai morrer. Mas como é que o senhor sabe que Lázaro vai sair da morte? Porque eu sou o Senhor do tempo. Eu estou no passado, estou no presente, estou no futuro. Então eu já vi Lázaro sendo sepultado e eu chegando para fazer o milagre. Todas as vezes que Jesus mandar respostas para você, se apegue às respostas que ele está mandando por meio da sua palavra, porque ele te dando garantia de que a coisa não vai terminar como você está vivendo, mas chegará uma grande virada da parte dele sobre a sua vida. Tem alguém para crer nisso aqui? Essa é a resposta que Jesus manda. Só que o mensageiro vai com a resposta. E enquanto isso, Jesus ainda fica 2 dias no lugar onde estava. E já que Jesus não chegou lá na Judeia ainda, o que as pessoas estão dizendo? É assim que tu serve esse Jesus? É assim que que você chama ele de teu amigo? É assim que você abriu as portas da sua casa para o servir? Ah, eu não quero um amigo desse não, porque para ter amizade tem que ser via de mão dupla. Da mesma forma que eu faço, ele tem que fazer também. Então esse Jesus eu não quero, porque na hora que você mais precisa ele não aparece. E mal sabiam as pessoas que o plano de Jesus era muito maior do que o plano dos homens. Porque as coisas só se dão por resolvidas, irmãos, quando Jesus decide dar a última palavra. Enquanto ele não deu a última palavra, é sinal de que a cura vai chegar, o milagre vai acontecer, a porta vai abrir, a salvação vai chegar na vida dos teus parentes. Jesus é quem dá a última palavra. E ele fica ainda 2 dias na Pérea, propositalmente. Só que enquanto nesses 2 dias ele fica, lá na Judéia estão dizendo assim, ó, acabou, é o fim, não tem mais jeito. Aqui da Pérea Jesus está dizendo, acabou para eles, começa para mim. Aleluia. Quando todos os teus recursos se esgotarem, se prepare. Será a hora que o recurso chamado Jesus vai entrar em cena na sua vida. Não perca a esperança, porque fiel é aquele quem te prometeu. Jesus olha agora para os discípulos. E eu cheguei aonde eu queria. Eu não quero falar de Lázaro ressuscitado. Eu cheguei onde eu queria, onde eu parei a leitura. Jesus olha para os seus discípulos e declara o quê? Vamos outra vez para a Judeia. Diga isso para o seu irmão. Vamos outra vez para a Judeia. Pergunte para ele assim, ó, por que você está com medo de tentar novamente? Porque essa vai ser a desculpa dos discípulos. Vamos outra vez significa, vamos passar por lá de novo. Vamos outra vez. E o que é que os discípulos respondem? Mestre, aqui pra gente, nós acabamos de passar por lá. Você ouviu o perigo que nós enfrentamos? Pegaram pedra nas mãos para atirar no Senhor a fim de te matar. E o Senhor está querendo acessar essa mesma geografia. Ou seja, Jesus está os convidando a irem para a Judeia para eles contemplarem o grande milagre que o Jesus vai fazer. Só que o medo e o trauma do que eles viveram dias anteriores vão bloquear eles de avançarem. E na nossa vida é assim. Enquanto você estiver no tempo presente, pensando nos traumas do passado, você vai ter dificuldade de romper em muitas áreas da sua vida para viver os grandes milagres do tempo futuro. Por que você está deixando os fantasmas do teu passado ganharem força sobre o teu presente? Tem coisas que nem existem mais, mas está tão preso na sua mente que você está dizendo assim, eu acho que o pior vai acontecer, enquanto na verdade já não existe mais nada. Jesus já eliminou. Ah, pregador, já tentei tirar a habilitação várias vezes.
Eu já tentei dar entrada no meu permis várias vezes. Eu já tentei fazer várias coisas. Eu não vou tentar de novo não, porque vai dar errado. Nenhum dia é semelhante ao outro. Não é porque ontem deu errado que hoje vai ter que dar errado. Quando der errado alguma coisa na sua vida, leve como testemunho, para no dia que der certo você dizer: essa vitória aqui não foi de mão beijada. Eu sei o que eu passei, eu sei o que atravessei. E eu posso dizer: Jesus é conosco. Jesus é conosco. Meu Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: eu vou quebrar todos os teus traumas hoje aqui. Tudo que te assombra com respeito a memórias do teu passado, ele está dizendo: eu vou jogar por terra hoje aqui. Porque a Pérea quer te prender e eu tenho Judeia para você. Quem ficar na Pérea não vai ver o milagre, mas quem romper chega na Judeia e vai contemplar os grandes feitos do Senhor. Eu caminho para encerrar essa palavra agora. Eu tenho apenas 10 anos que eu prego, eu sou um bebê perto do pastor Gustavo, que já tem uma trajetória de longos anos aí. Mas eu me lembro, quantos? Né? Vamos pular a fita. Eu me lembro que nos meus 3 primeiros anos pregando a palavra, eu ainda estava muito verde ainda, mas sempre fui muito bíblico, sempre muito bíblico. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar num culto. Eu morava na cidade de Araruama, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E nesse culto que eu fui convidado para pregar, irmão, eu estava suando frio, pregando e Bíblia, e o povo quieto, parecendo uma múmia. Irmão, aquilo me traumatizou. Eu falei: Deus, nunca mais eu prego na minha vida. Nunca mais eu pego um microfone, nunca mais eu assumo um púlpito. Se é para pregar desse jeito, eu não quero. Foi para isso que o Senhor me chamou. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi por conta da Marinha. Mas chegando lá, Deus usou um profeta e disse: tu não vai ser marinheiro, tu vai ser pregador do meu evangelho. As nações te esperam. A porta da Marinha fechou e eu estou aqui hoje pregando. Mas quando eu entrei nesse conflito, eu não queria mais aceitar a oportunidade para pregar. Eu fiquei de fato traumatizado. O tempo passou, eu amadureci, até que um dia o telefone toca. E aí não tinha o número, porque eu não tinha o número salvo. E do outro lado da linha alguém dizendo: alô, gostaria de falar, né? Porque eu era presbítero. Com o presbítero Ezra, eu disse: pois não, é ele mesmo que vos fala, quem gostaria? Você não está conhecendo a voz não? Eu falei: não tô. Rapaz, pastor fulano de tal. Eu disse: tá repreendido. Porque eu associei o nome dele com a igreja que eu fui frustrado. E de fato era aquela igreja. Aí ele veio e disse assim: pastor Gustavo, rapaz, como Deus te usou naquele dia na palavra. Eu falei: não, o inimigo está te usando. Eu saí de lá, irmão Beto, eu saí de lá quase querendo desistir de tudo. E aí ele vem dizendo que Deus me usou muito naquele dia. Aí eu fui dando corda e ele falando. Rapaz, foi tão bênção que a gente vai ter a festa agora de tantos anos do tempo. E adivinha quem é que a igreja pediu para trazer para pregar? Eu falei: não faço ideia, pastor. Ele: você, meu amado. Eu falei: meu Deus. E ele conversando aqui, peraí que eu vou olhar na agenda. Irmão, não tinha nem... E eu olhando, até 2050 eu vou dizer que eu tô agendado. Eu não vou. E aí começou aquela batalha de mim com o Espírito. Eu falo: não, Senhor, tu vai. Eu: não, Senhor, tu vai. Não, Senhor, tu vai. Tu vai que eu vou fazer um negócio. Falei: tá bom, Senhor, só vou porque o Senhor tá insistindo. Eu fui lá e disse: tá bom, meu pastor, tem vaga assim, tal dia eu tô aí. Irmão, no Rio de Janeiro tem muito isso. Eu acredito que em Minas também. O pessoal vai muito pra monte buscar, passa a madrugada orando, pronto. Pensa num crente aí, ó, os crentes do monte. Mas Jesus também é Jesus no quarto, tá, irmão? Quando eu fui pro monte orar, irmão, pensa num crente que buscou: Senhor, me dá graça, me dá unção, que nesse dia o Senhor venha arrebatar os crentes de tanto poder. Senhor, me usa, não, dessa vez vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo que eu orava, ao mesmo tempo eu estava com medo, receoso, porque vinha aquelas lembranças: ó, vai acontecer a mesma coisa, ó. O povo vai ficar quieto, parado. Eu estava quase desistindo, estava quase ligando para dizer: pastor, não vai dar, houve imprevisto, mas o Espírito sempre me impulsionando e me impelindo. Chegou o dia do culto, irmão. Irmão, estava tão afiado de Bíblia, que se passasse um capeta na minha frente, ele era todo retalhado com a palavra. Quando eu cheguei na igreja, eu dobrei o meu joelho, eu orei. E aí eu falei: Senhor, você comigo, eu gelando, irmão, a barriga aqui embromando tudo, mão suando, boca secando, e eu: meu Deus, vou correr. E daqui a pouco chegou a hora da palavra. Eu todo rígido aqui, parecendo um homem de pedra, quase que desmontando. E segurando aqui, o Espírito me segurando.
E o Espírito me impulsionou dizendo, tu não vai desistir, tu vai, eu tô contigo. Por quê? Ter medo é normal. Eu só não posso deixar o medo me dominar. A maioria das coisas que a gente faz com medo. Mas como há uma autoridade do Espírito, a gente vai lá e cumpre a missão que nos foi dada. E enquanto eu estava ali, lendo o texto, terminei de ler o texto, com 15 minutos de mensagem, diante de Deus o que eu estou lhe dizendo. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas foi um pentecoste naquele culto. E eu chorava copiosamente, ninguém entendia. Mas o Espírito gritava nos meus ouvidos. Você está vendo? Se você não aceita o convite, eu não ia quebrar o trauma na tua mente. Mas porque você veio, olha o que é que eu fiz aqui. O que Jesus está dizendo é, nunca permita com que os traumas do teu passado te paralisem. Não tenha medo de tentar outra vez. Não tenha medo de tentar novamente. Porque se é Jesus quem está te dando a direção, vai, confia. Porque é Ele quem nos garante a vitória. Mas espera aí, pregador. E as pessoas com as pedras nas mãos? Vocês sabiam que Jesus é especialista em tirar as pedras das mãos daqueles que gostam de atirar nos outros? Você olha para a mulher que foi pega no ato de adultério. Os fariseus pensaram, Jesus vai matar ela agora, porque a lei mosaica manda matar por apedrejamento. Só que de repente, Jesus se curvou e começou a escrever na areia. Ninguém entendeu nada. Daqui a pouco Jesus se coloca em pé novamente. Olha para os fariseus, saduceus, escribas e diz assim, ó. Se algum de vocês aqui não tenha cometido nenhum tipo de pecado, pode ser o primeiro candidato a apedrejar essa mulher. Só disse isso e voltou, ó. Quando ele se levanta uma vez mais, ele olha para a mulher, porque ficou só ele e a mulher no texto, e olha o que Jesus pergunta, ó. Cadê a galera que estava querendo jogar pedra em você? Eu fiz com que todo mundo corresse, porque você veio para a pessoa certa. Sou eu quem te dou segurança, sou eu quem te dou garantia, sou eu quem te protejo. Quanto é que você deve para as pessoas para dizer ali não vou, ali eu não entro, ali eu não passo? Se é Jesus quem está te convidando a ir para a Judéia, vai sem medo, porque tem um grande milagre te esperando. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o nome dele?